Meus amados irmãos, acabamos há poucos instantes de ler o texto conhecido de todos, texto de 1 Samuel, capítulo 16, versos 14 a 23. Um texto conhecido dos irmãos, conhecido de todos, creio eu, conhecido das crianças, conhecido pelos jovens, pelos anciãos, pelos obreiros. A epígrafe desse texto diz: Davi serve na corte de Saul. Trago aqui inicialmente, amados irmãos, crianças que me ouvem, pais, mães, pais de maneira geral, 3 questionamentos rápidos, e eu gostaria que você soubesse responder, mas se não souber, não se preocupe, estamos aqui para ensinar a palavra do Senhor e aprender também. O primeiro que eu trago: por que Davi não ocupou de imediato o trono em Israel assim que ele foi ungido? Você já pensou nisso? Davi foi ungido. Samuel teve essa grande incumbência de ungir Davi para ser rei, na presença de Jessé e seus irmãos. Apesar do texto o texto omitiu, por alguma razão o Espírito Santo não revelou isso, se Samuel chegou a dizer um motivo perante os filhos de Jessé porque ele estava ungindo a Davi para ser rei. O texto em nenhum momento nos mostra que ele mencionou porque estava ungido, mesmo porque não era só os reis que eram ungidos, os sacerdotes também eram, mas Davi não era da tribo de Levi, ele era de outra tribo, da tribo de Judá. Mas o texto não nos mostra se Samuel disse que estava ungindo Davi para ser rei, mas Davi sabia. Eu creio que em determinada ocasião, quem sabe assim, ele chamou Davi em particular e revelou porque estava ungindo Davi. E isso deveria ficar assim como um segredo entre Davi e o profeta Samuel, porque Saul, por estar completamente desviado dos caminhos do Senhor, se ele soubesse que alguém tentaria, ou alguém, Deus já estava levantando uma pessoa e essa pessoa seria Davi, certamente, como ele estava totalmente fora do plano de Deus, ele poderia até tentar matar Davi, assim como posteriormente ele tentou matar Davi por várias vezes. Então, por que Davi não ocupou de imediato o trono de Saul assim que foi ungido rei de Israel? Segundo, porque Deus não destruiu logo a Saul? Se Deus já tinha se provido de um rei, por que o Senhor logo não tirou a vida de Saul e assim deixar o trono desocupado para que Davi já ocupasse o trono em Israel? É o segundo questionamento. E o terceiro: que importância tem o louvor em sua vida? Que importância tem o louvor a Deus na minha vida e na sua vida? Só esses 3 questionamentos. Amém? Conto com as orações dos amados irmãos. O contexto da história de Israel era um contexto sombrio. Por quê? Porque o rei Saul, conforme nós já vimos no estudo anterior, tinha desobedecido a Deus, não mais agradava a Deus. Deus usou o profeta Samuel, deu ao rei Saul uma incumbência e ele não cumpriu conforme Deus tinha determinado. A última missão dada por Deus a Samuel com relação a Saul foi orientar Saul, dar esta ordem de Deus a Saul para que ele destruísse completamente os amalequitas. E nós sabemos que ele não cumpriu com exatidão essa ordem do Senhor. Ele poupou alguns animais, ele poupou o próprio rei amalequita. Então isso desagradou a Deus, porque a ordem de Deus deve ser cumprida na íntegra. Então Deus disse que ele não dava mais para ser rei, porque não tinha mais condições espirituais para estar à frente, para ser um exemplo
de um homem temente perante aquela nação de Israel. Como estava Saul? Qual era o estado espiritual de Saul? Como Saul estava? Primeiro, Saul estava espiritualmente morto. O estado de Saul, espiritualmente falando, ele estava espiritualmente morto, porque não obedeceu a ordem dada por Deus. E Deus gosta de trabalhar na vida de quem é obediente. Glória a Deus. Eu espero que essa mensagem Deus fale profundamente, o Espírito Santo fale profundamente para o meu coração e para o seu coração também, queridos irmãos. E o texto é esse, no versículo 14, na primeira parte do texto, o texto diz: o Espírito do Senhor se retirou, isto é, saiu de Saul. Quando o homem tem o Espírito de Deus na vida, ele procura, ele tem temor a Deus, ele tem sabedoria, ele sabe tomar decisões acertadas, ele faz tudo para agradar a Deus, ele procura viver para obedecer a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está presente na vida dele. Mas no caso de Saul, o texto é muito claro, diz: o Espírito do Senhor se retirou, isto é, saiu de Saul. Então ele perdeu toda a direção para agradar a Deus. Se nós olharmos os textos anteriores, a partir do capítulo 10, nós veremos que Saul foi uma pessoa, começou muito bem, foi ungido, inclusive, foi ungido para ser rei, até profetizou. O Espírito do Senhor, quando Samuel termina de ungir Saul para ser rei, a Bíblia mostra que o Espírito do Senhor, a partir daquele dia, apoderou-se, veio sobre Saul, e ele até profetizou. Um homem que foi, até podemos dizer, não foi profeta na questão literal, não foi um profeta como os demais profetas, mas ele chegou a profetizar. Então ele começou o seu reinado muito bem. Tem gente que começa assim, é crente, é uma bênção, glorifica, exalta a Deus, mas daqui a pouco parece que, onde é que está a fé do irmão? Não tem mais prazer em vir para a casa do Senhor? Não tem mais prazer em adorar, em glorificar o nome do Senhor? Não, estamos aqui para adorar ao Senhor, porque nós somos falhos, mas o nosso Deus permanece fiel. Ele merece, irmãos, a nossa gratidão. Então o Espírito do Senhor havia se apoderado de Saul. Eu vou ler os 3 versículos aqui de forma rápida. 1 Samuel capítulo 10 versículo 6 diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Aqui era Samuel profetizando: quando eu lhe ungir, o Espírito do Senhor, Saul, vai se apossar de você, vai se apoderar de você. Olha o texto: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, com os outros discípulos de profetas, e te mudarás em outro homem. Verso 9: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. A mudança de Saul foi instantânea. Quando ele tem esse contato com Samuel, e Samuel fala que o Espírito do Senhor se apoderou de ti, quando ele vai embora, naquela hora o Espírito do Senhor apossou-se, ou seja, mudou o coração, e ele tornou-se outro homem. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Verso 10: e chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. Era uma espécie de escola de profetas, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aí alguém chegou a dizer: olha, não está ele agora, Saul, profeta entre nós? Foi até identificado como um discípulo dos profetas, porque estava profetizando. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Saul. Glória a Deus. Para ele trabalhar bem, para ter um bom reinado. Quando ele é ungido rei, ele começa a ir para as guerras, para as batalhas, ou as guerras do Senhor, comumente conhecido entre muitos. E ele vai lutar contra os amonitas. Ele vence os amonitas. Depois ele vai lutar contra os filisteus, vence os filisteus. Depois, a última guerra dele foi contra os amalequitas. Era para ele ter vencido, aliás, venceu, mas foi uma
uma glória, inglória, aliás, foi algo inglório, não foi uma glória 100% para ele. Por quê? Porque ele deixou de obedecer a Deus, porque era para ele ter exterminado todos os amalequitas, mas ele poupou os animais e o rei Agag, então ele desobedeceu o Senhor. Podemos contrastar a vida de Saul com a de Davi. Se olharmos para o capítulo 16, verso 13, o texto diz: e desde aquele dia, isto é, quando Samuel unge Davi, e Davi agora sabe que será um rei, mas não saberia quando. Ele soube, certamente Samuel falou para ele em algum momento: você vai ser rei, mas não vai ser agora, se prepara, ainda era um jovem, cerca de 20 anos, segundo os melhores intérpretes. O texto vai nos mostrar no capítulo 16, versículo 13: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, a partir da hora que Samuel unge Davi para ser o rei, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E aí Davi, eu creio, o Senhor deu ali a ele sabedoria, deu coragem, deu entendimento, deu temor a Deus. Então Deus estava preparando, porque ninguém pode fazer nada para agradar a Deus se o Espírito Santo não estiver na vida de um pecador, de uma pessoa, de um pecador, claro, que aceitou Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo, Saul estava atormentado. Uma pessoa sem paz, atormentado, raivoso, furioso. O homem agora sem paz, estava atormentado. Então nós já vimos que Saul era uma pessoa que estava espiritualmente morto, agora estava atormentado. E o texto é claro quando diz: e o espírito, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nós lemos esse texto, como é que nós interpretamos isso? Um espírito mau? Deus tem um espírito mau? Como é que o Espírito do Senhor, se Deus é amor e Deus é justiça, mas a Bíblia mostra que Deus ninguém tenta. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Aí a gente precisa interpretar. Quando o texto diz: e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, entenda como algo permitido por Deus. Algo permitido por Deus. A Bíblia cronológica, estou com ela aqui, traz uma nota explicando o porquê. Como é que nós podemos entender isso? O espírito mau da parte do Senhor. E Deus tem espírito mau? Deus tem Espírito Santo. Então entenda como algo permitido por Deus. Deus permitiu. Segundo a Bíblia aqui, que pode ter sido um demônio que atormentou a Saul. Olha a nota aqui na página 461, a Bíblia cronológica de aplicação pessoal, diz assim: o que era esse espírito mau da parte do Senhor? Aí ele responde: talvez Saul estivesse simplesmente deprimido, ou talvez o Espírito Santo tivesse deixado Saul e Deus tivesse permitido que um mau espírito, aí ele diz, um demônio, o atormentasse como juízo pela sua desobediência. E isso demonstraria o poder de Deus sobre o mundo dos espíritos, porque os espíritos não têm o domínio fora do controle de Deus. Deus é mais. Satanás jamais pode vencer Deus. O diabo tem que se submeter à palavra de Deus. Por isso que os demônios, quando viram Jesus, eles ficavam ali sabendo que Jesus já ia. E eles dizem assim: Senhor, já vieste nos atormentar? Como aqueles demônios que estavam lá naquele homem lá de Gadara. E Jesus dá aquela ordem e eles saem daquele homem. Então Deus tem o domínio sobre o mundo dos espíritos. De qualquer maneira, Saul ficou perturbado mentalmente, o que o levou a tentar matar Davi, isso posteriormente. Então entenda como algo permitido por Deus, para você ensinar isso a alguém. Então fazia parte, claro, a disciplina de Deus foi severa, mas justa, porque Deus deu todas as condições, deu sabedoria, deu poder, deu exército, deu fama, mas Saul desperdiçou a oportunidade quando quis passar na frente de Deus. E sempre que o homem procura fazer algo contrário àquilo que Deus
determinou, essa pessoa realmente vai passar por maus momentos. O terceiro, Saul estava alertado quanto a seu estado espiritual. Ele foi alertado quanto ao seu estado espiritual. E interessante é que os próprios servos de Saul perceberam que o rei alguma coisa estava normal. Olhava assim para o rosto dele, pelo aspecto dele, e viu que o rei estava estressado, irado, diferente, carrancudo, certamente o seu rosto desfigurado. Não era mais aquele Saul que ia para as batalhas, vencia e chegava em triunfo, em glória, mas era alguém agora sem a graça de Deus. Um rei sem a graça de Deus. Irmãos, sem a graça de Deus nós não vamos longe. É a graça de Deus que perdoa, que nos perdoa. É a graça de Deus que muitas vezes nos tolera. É a graça de Deus que muitas vezes nos traz de volta à comunhão. É a graça de Deus que nos faz adorar o Senhor. É a graça de Deus que nos faz termos comunhão com Ele. É a graça de Deus que faz nós termos esta vontade e o desejo de ser mais crente, de ser mais santo. Tudo é a graça de Deus na nossa vida. Isso não vem do espírito do homem, mas é a graça de Deus, é o favor de Deus sobre nós. Glória a Deus. Então os servos de Saul perceberam o próprio estado espiritual do seu rei. O versículo 15 diz: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Eles disseram da parte do Senhor, mas nós já entendemos aqui, Deus permitiu. Deus não permitiu que o diabo tentasse ferisse Jó. Deus não permitiu? O diabo só feriu Jó porque Deus permitiu. Mas Deus disse: você não vai tocar na vida dele. Não é para tirar a vida dele, porque a vida dele está na minha mão. E o diabo sujeitou-se, feriu, trouxe a doença, trouxe aquela catástrofe sobre a família daquele homem. Mas Jó foi um homem íntegro, não negou a fé, porque ele sabia que ainda que ele tivesse perdido tudo assim como ele perdeu, ele sabia que o seu Redentor vive. Glória a Deus. E lhe daria vitória como de fato deu. Vamos prosseguir. Bem, então os súditos, os servos de Saul, percebendo que o rei estava totalmente diferente, totalmente, quem sabe, atormentado, ele dera até uma solução que não foi a solução ideal, mas foi aquela solução no momento. A solução ideal seria eles terem chamado Saul e: Saul, nós lhe aconselhamos para você se arrepender. Arrependa-se, peça perdão a Deus, confesse que você transgrediu a ordem do Senhor dada a você, se arrependa. Seria o melhor conselho. Mas eles deram um conselho assim como: vamos ter que arranjar um jeito, vamos ver se alguém pode acalmar o nosso rei. Quem sabe alguém que sabe tocar harpa para aquelas canções, tocando, talvez, quem sabe, o rei vai ficar melhor. Essa foi a solução encontrada. Mas a solução humana nunca é a melhor solução é a de Deus. Mas através desta atitude desses homens, Deus estava trabalhando na vida de Davi. Muitas vezes você pensa: ninguém está me vendo, eu estou trabalhando na obra do Senhor, ninguém está olhando, o pastor não está me vendo, o pastor não me elogia, os irmãos não me elogiam. Meu irmão, trabalha para Deus, porque no tempo certo Deus está vendo, Ele vai lhe exaltar. Davi lá atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas. Quem é que ia chamar o menino para ser rei? Cuidador de ovelhas, o menor, o caçula da casa. Mas foi aquele menino que Deus chamou para ser rei. É cada um ficar no seu lugar. Não passe na frente de Deus, não tente passar. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, a solução encontrada procurou amenizar o estado espiritual. O texto no versículo 16 diz: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Essa foi a solução. Eles pediram autorização para o próprio rei autorizá-los para que eles trouxessem uma pessoa para tocar, a fim de deixar o rei mais calmo, mais tranquilo. E aí Saul concorda. No versículo 17 o texto diz: então disse Saul a seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Ele autorizou.
Quando nós chegamos no versículo seguinte, que é o versículo 18, nós vamos entrar aqui em outros aspectos sobre algo aqui muito importante, que é a questão, e eu coloquei aqui, pontuando aqui, um testemunho sobre Davi. Alguém conhecia Davi? A fama de Davi chegou lá no palácio. A fama de Davi chegou no palácio. E aqui, neste ponto seguinte, 6 aspectos eu quero aqui, irmãos, chamar a atenção dos irmãos, para que ouça com bastante atenção como é importante o testemunho de um crente fiel, de uma pessoa que tem coragem, de uma pessoa que deixa Deus usar. Deixa Deus lhe usar, irmão. Glória a Deus. Primeiro aspecto: disseram que Davi era um bom tocador de harpa. O rei queria um tocador, achando que a música iria resolver o problema. Alguém disse: tenho visto a um filho de Jessé, o belemita. O belemita todos já sabem aqui. Belemita que mora onde? Em Jerusalém? Mora em Belém. Eu tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Então, no mínimo aqui eles sabiam que Davi era um bom músico. Então Davi estava lá, quem sabe, pastoreando as ovelhas, levava sua harpa e nas suas folgas cantava ali. Segundo aspecto: disseram que Davi era um rapaz corajoso. Lembre-se que o Espírito do Senhor estava sobre Davi. E o Espírito do Senhor é um espírito também de coragem, de sabedoria, de entendimento e de temor. Então, era um rapaz corajoso. Quando o texto diz é valente e animoso, está dizendo que ele era uma pessoa corajosa. Então, pessoa animada. Davi era o tipo de pessoa que gostava de incentivar. Quando alguém chegava com a moral baixa, cabeça baixa, quem sabe ele dava aquele incentivo, a pessoa: não, vai dar certo, porque tem gente que é assim, o pastor ou o líder quer fazer um determinado trabalho, alguém diz: não dá certo, essa pessoa não presta para trabalhar na obra do Senhor. Só é bom para trabalhar na obra do Senhor o crente animado. Uma pessoa: vai dar certo, pastor, vai dar certo, irmão, o Senhor é conosco. Lembra-se lá dos 2 espias? Os 10 trouxeram um relatório negativo. A cidade é alta, os homens parecem gigantes, parece que nós somos gafanhotos diante deles. Aí aqueles 2 homens, Josué e Caleb: é verdade, a cidade é alta, os muros são altos, os homens são altos, mas o Senhor vai nos dar vitória. Deus vai conosco. Glória a Deus. Irmão, coloque nos seus projetos Deus. Parem de achar que seus projetos só vão dar certo se você estiver no meio. Não, todo projeto dá certo se Deus estiver conosco. Glória a Deus. Então Davi era essa pessoa animada, disposta, gostava de incentivar outras pessoas a fazer algo. Era um jovem ainda, mas animado. Não era essa pessoa desanimada, não. Então é provável que, quando ele disse que Davi era um rapaz corajoso, que ele já tivesse tomado conhecimento, esses súditos de Saul, que Davi já tinha matado um leão e um urso. É muito provável que isso já tivesse acontecido. Então, muita gente diz: Davi era corajoso, matou um leão e um urso com a sua mão ou com alguma arma que ele tinha. Só a coragem de enfrentar, mesmo armado, um leão e um urso. Não é todo mundo que tem essa coragem, mesmo armado. Mas muitas vezes se esquece por que ele fez isso. Por que Sansão matou o leão com as mãos? Porque o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. O espírito de coragem, de força, de controle, de domínio. E o mesmo Espírito do Senhor, não com essa força. Deus não deu essa característica de Davi ter força, mas deu a ele coragem, persuasão, ânimo. Coisa boa ver um crente animado, né? É uma bênção, um crente animado. Chama o irmão: vai dar certo, vamos fazer. Mas quando a gente pega um desanimado por aí, irmão, misericórdia, né? Mas Deus anima o desanimado, amém? Deus encoraja quem precisa de ânimo. E você está aqui para o Senhor te animar, para o Senhor te fortalecer, para o Senhor ser contigo e lhe dar vitória, meu irmão. Coloca Deus na sua vida, coloque Deus nos seus projetos e espere resultados. Glória a Deus. Terceiro aspecto: disseram que Davi era um combatente. Um combatente. O texto diz, versículo 18: homem de guerra. É claro que Davi ainda não tinha
ele não fazia parte ainda, ele não estava ainda compondo o exército de Israel, mas ele já era um combatente. Um combatente. Por quê? Porque era sisudo, era um menino disposto, animado, já matou urso, já matou leão, e a fama de Davi só crescia. Por quê? Porque o Espírito do Senhor tinha se apossado, apoderou-se de Davi. Então era um combatente, homem de guerra. Certamente alguém já sabia que Davi manuseava bem a funda. Davi não começou a treinar pontaria com a funda dias antes de enfrentar o gigante Golias, não. Ele já era destro. Certamente, quem sabe, ele estava lá no campo cuidando das ovelhas e treinando a pontaria com a funda, que é algo muito difícil. Você acertar algo precisa muita destreza. Como havia na tribo de Benjamim, a Bíblia mostra que havia 700 homens que atiravam bem com a funda no fio de cabelo. Já leram isso na Bíblia? Os benjamitas eram os fundistas, eram homens destros, sabiam atirar bem com a funda. Então a fama de Davi de ser um combatente, certamente porque, olha, se colocar esse menino no exército, ele vai ser uma bênção, é homem de guerra. E Saul precisava de homem de guerra no seu exército, mas Davi ainda certamente não tinha idade, como seus 3 irmãos mais velhos já estavam compondo, faziam parte da tropa do rei Saul, como veremos posteriormente, mais à frente, não agora. Quarto aspecto, disseram que Davi sabia falar bem. Olha o que o texto diz: sisudo em palavras, no versículo 18. Isto é aquele que possui juízo no falar, uma pessoa sóbria, prudente. Davi não era menino de estar contando piada feia, não. Davi não era esse menino de 2 conversas, não. Davi era um menino pela idade, um jovem, mas de palavra, não dizia besteira, não. Era pessoa segura para dar conselho, para fazer isso, fazer aquilo. Era uma pessoa sisuda, um menino que parece que tinha, como a gente vê hoje uma criança, muitas vezes uma criança já ainda não tem aquela idade maior, e você vê uma criança de 10 anos como se fosse uma criança de 15. Rapaz, como esse menino é sábio, não é? A gente vê essas características. Então Davi já era aquele menino aquele jovem que se destacava com relação aos demais da sua época. Interessante, eu não sei se você percebeu, teve essa curiosidade, mas a única pessoa que a Bíblia diz que era sisuda em palavras, de Gênesis e Apocalipse, foi Davi, sisuda em palavras. Claro, mais à frente vamos trazer algo aqui mais substancial. Quinto aspecto, disseram que Davi tinha uma boa aparência. O texto diz, e de gentil presença. A presença de Davi era agradável quando ele estava no ambiente. Gentil presença. Sexto aspecto, disseram que Davi tinha um grande protetor. Esse aspecto foi o maior, irmão. Sexto e último aspecto, disseram que Davi tinha um grande protetor. O texto diz assim, olha, ele parece que eles deixaram o melhor para o final: o Senhor é com ele. Ele sabe falar, ele é guerreiro, ele é combatente, ele é de gentil aspecto, tem boa presença, mas o Senhor é com ele. Viu, irmão? Se o Senhor é contigo, você vai vencer a luta, a tribulação, a dificuldade com o Senhor. Então o melhor do testemunho foi esse: e o Senhor é com ele. Pronto, precisava mais do que? Se o Senhor era com ele, podia vir gigante, podia vir tudo. Glória a Deus. Davi então vai para o palácio. Ele praticamente foi convocado pelo rei, obrigado praticamente. Nós veremos que Davi vai ser convocado para tocar para o rei Saul, esse rei que a graça do Senhor não estava mais sobre ele, o Espírito do Senhor. Quando olhamos para o versículo 19, o que é que nós vemos aqui? É que foi o próprio rei Saul quem requisitou a presença de Davi lá no palácio. Olha o versículo 19, o texto diz: e Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas.
Eu fico pensando, Jessé poderia estar perguntando assim: será que foram contar ao rei Saul que o profeta veio aqui e ungiu meu filho? Ele poderia ter pensado isso. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, pensar. Você pensou nisso? Porque quando o rei Saul manda o recado, o rei não diz: mande ele aqui para tocar. Perceberam isso? O rei não disse: ele vai tocar para mim. O rei diz assim, ó: e Saul enviou o mensageiro, o texto diz: Saul enviou o mensageiro de Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. E não disse o porquê, mas a gente pode conjecturar, pensar, porque às vezes a gente fica receoso, né, irmãos? Será que isso vai me atacar? Será que isso vai acontecer, Senhor? Né? Mas vamos prosseguir. Então, Saul não diz o motivo de querer Davi no palácio, não diz o motivo, mas é prudente aqui o que Jessé fez. Jessé era o pai de Davi. O que é que ele fez? Ele agiu com prudência, demonstrando o quê? Lealdade e respeito para com o rei Saul. Por quê? Porque ele vai enviar Davi, mas manda Davi com alguma coisa para o rei. Se ele não fosse uma pessoa bem aficionada ao rei, que não fosse leal ao rei, o rei certamente iria perceber, porque geralmente quando a pessoa chegava à presença do rei, trazia presentes. Porque os magos vieram do Oriente na presença de Jesus, eles trouxeram presente ou não? Hein? Trouxeram presentes. Quando a rainha de Sabá veio falar com Davi, trouxe presentes? Trouxe presentes, era o costume. Então, e isso era uma forma de demonstração de respeito, de submissão. Isso descartaria qualquer hipótese do rei, no caso, estar desconfiando ou querendo matar Davi como alguém, um subversivo que queria usurpar o trono. Se ele assim, Jessé, chegasse a pensar em levar os presentes, desarmaria o rei, porque iria mostrar ao rei que ele é amigo do rei, que ele, Jessé, era leal ao rei, e de forma alguma o seu filho iria tomar o trono, certo? Então foi algo assim, uma precaução, não que o rei não tivesse comida, não carecesse desses presentes, eu creio que nem precisava, mas como forma de lealdade, ele entregou os presentes. Assim como também Jacó, temendo seu irmão, entregou a Esaú muitos presentes, não foi? Presente bom aquele, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então ele agiu com prudência. Davi levou algo que recebeu do pai para dar. Então Jessé chama Davi: já que você vai lá para o palácio, leve isso aqui, esses alimentos. O versículo 20 diz: então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Então Davi leva esse presente para o rei que recebeu do seu pai. E aí Davi chega com o seu jumento carregado de pão, carregado de que mais? De um odre de vinho, não foi? E o que mais? Um cabrito para o rei Saul. O versículo 21 diz: assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. Aqui precisa explicar essa questão. E foi seu pajem, ou seja, o carregador de armas. O pajem de arma era alguém que carregava a arma. Então tinha o comandante, é como se fosse assim, irmão Dário, o ajudante de ordem, né, do comandante, aquela pessoa que está sempre, o comandante vai, engraxa os coturnos do comandante, né? Ou seja, está sempre ali, alguém telefona, ele atende, o comandante vai acampar, prepara a mochila do comandante, enfim. Então Davi prepara a arma, vai pegar a pistola lá no pelotão, tal. Então Davi era alguém que foi convidado para tocar para o rei, e o rei ainda deu a ele essa incumbência de ser o seu pajem de arma, o seu carregador de arma. Quando tivesse uma guerra, Davi era quem levava a espada, levava lança, levava escudo, levava todas as armas que o rei iria precisar para combater. Estão entendendo, irmão? Então Davi começou já a se acostumar em estar no palácio. Certamente ali ele observava como era que o rei tratava seus subordinados,
como era que tratava as questões do Estado. Ali, irmão, já era um treinamento de Deus, que Deus estava fazendo na vida de Davi. Não queira subir demais assim, logo, chega numa empresa, você num dia é empregado, já no outro dia quer ser gerente. Não, vai devagarinho, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, vai melhorando aos pouquinhos, e daqui a pouco você vai ser alguém, está bem qualificado, preparado. Então o tempo é o nosso melhor professor. O tempo, com as experiências, a gente vai aprendendo. Veja o caso de José, precisou ir lá para a prisão, passou lá cerca de 13 anos naquela penitenciária de segurança máxima. Só estavam ali os prisioneiros do rei. É como se fosse de alta periculosidade, alguém que tinha feito algo contra o reino. Mas era Deus treinando José para ser governador. Tem gente que quer muita bênção, mas não quer sofrer. Irmão, não existe luta, ou não existe vitória sem luta. Tem um irmão lá na central, quando eu chego, ele sempre está lá, vendendo as coisinhas lá. Aí diz: pastor, só vitória, né? Eu digo: mas é porque tem luta. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem batalha, sem guerra, sem combate. Viu, irmão? Não queira só vitória, vitória, vitória. O crente que só conta vitória, para mim, ele está faltando com a verdade, porque só tem vitória se tiver luta. Glória a Deus. E graças a Deus que Deus tem dado vitória a muitos e muitos irmãos. É verdade? Quem já teve vitória aqui o ano passado aqui? Se prepara para ter vitória também esse ano, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então o texto dizia: o amou muito, e foi seu pajem de arma, isto é, carregador de arma. Essa expressão, o amou muito, como é que a gente pode dizer? Que o rei gostou muito dele. Gostou muito dele. Então o Saul, ele gostou de Davi. Por isso que a expressão aqui diz: e o amou muito. Entenda como gostou muito dele. Davi também deixou o rei trabalhando ali como pajem de arma, como tocador da sua harpa. Deixou o rei satisfeito com o seu serviço. Um crente que trabalha numa empresa, ele tem que ser uma pessoa honesta, chegar no horário, ser uma pessoa que trabalha realmente, não é? Não enrola no expediente, não falsifica atestado médico. Tem gente que falsifica atestado médico, não é? Diz que está um dia com uma doença, no outro dia está com outra, e assim vai vivendo, né? Imagina um crente faltando com a verdade. Então Davi trabalhou e deixou o rei satisfeito. O verso 22 diz: então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Ele gostou do trabalho de Davi, gostou de ouvir as canções que Davi tocava na sua harpa, gostou do trabalho dele quando o rei estava ali se preparando ou indo para a guerra como seu pajem de arma. Enfim, Davi foi uma pessoa que agradou o rei, e ele gostou tanto de Davi que pediu para ele ficar lá no palácio. Mas era Deus dando a Davi experiências para Davi começar, podemos dizer, ele foi o estágio de Davi, foi o estágio dele. Então essa expressão, achou graça em meus olhos, você pode dizer assim: estou satisfeito com ele. Quando ele disse: olha, seu filho achou graça em meus olhos, é como se ele dissesse: estou satisfeito com o serviço dele. Amém? Glória sejam dados em nome do Senhor. O que mais? Davi cumpriu com a finalidade para o qual foi chamado. Ele cumpriu. O verso 23, ele foi chamado para quê? Inicialmente para tocar para o rei, para o espírito que estava atormentando o rei, batesse em retirada, fosse embora. Não foi para isso? Foi para isso. Olha o versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus, isto é, permitido por Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Bendito seja o nome do Senhor. Tocando ali, eu creio que Davi ali compôs
Davi foi um grande compositor, basta você ler os salmos de Davi. As melodias mais lindas que você pode ouvir um dia são as canções, porque os salmos são canções, e na sua grande maioria da autoria de Davi, graças a quem? Ao Espírito do Senhor que estava sobre Davi. Porque muitos cantores hoje não estão cantando verdadeiras melodias, canções de adoração a Deus, porque o Espírito do Senhor certamente não está fazendo grande efeito, não por culpa do Espírito Santo, mas porque pessoas, muitas vezes, ao invés de submeter-se à voz do Espírito Santo, à inspiração que o Espírito Santo dá, preferem eles mesmos compor as canções, muitas vezes sem respaldo na Bíblia, sem sustentação bíblica, e aí cantam as canções que muitas vezes contradizem aquilo que a Bíblia diz, mostra. Mas quando o compositor é alguém que submete-se à vontade de Deus, é uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos aqui, nesse estudo, tratamos aqui de algo histórico, aconteceu, está na Bíblia, mas o que é que nós podemos aqui ver? A teologia permite que a gente possa fazer um estudo, como eu fiz aqui. Isso é um estudo biográfico. Então, o culto de doutrina da semana passada e hoje, estamos estudando acerca desse personagem Davi, porque muita coisa da sua vida nós podemos também comparar com alguns aspectos da pessoa do Senhor Jesus e também aplicar para a nossa vida. E aqui, lendo o texto, meditando, eu pude aqui extrair algumas coisas aqui que eu julgo assim importantes, pelo menos 4 aspectos aqui que eu chamo de a cristologia extraída do texto. Cristologia nada mais nada menos do que o estudo da vida de Cristo. De tudo que nós vimos aqui, o que é que a gente pode extrair, trazendo isso para a vida do nosso Salvador, o Senhor Jesus? Porque a pessoa melhor, a pessoa maior, a pessoa que nos resgatou, que nos comprou para Deus foi Jesus. Sem Jesus nós não somos nada, e com Ele nós somos muita coisa, porque Ele é tudo em nós. Amém? Glória a Deus. Nós lemos no texto que Davi era uma pessoa sisuda em palavra, isto é, sabia falar bem. E aqui eu noto o primeiro aspecto cristológico que eu posso extrair, vendo essa figura de Davi como alguém que falava bem. O que o Espírito Santo me deu para compartilhar com os irmãos, é que se Davi, que tinha o Espírito do Senhor, sabia falar bem, o que eu olho aqui é que Jesus é incomparável quando fala. Ninguém nunca falou mais do que Jesus, ninguém nunca falou tão bem como Jesus, ninguém nunca ensinou tão bem como Jesus, porque Jesus é mestre por excelência. Glória a Deus. Então, isso é tanto verdade que a Bíblia registra o depoimento dos seus próprios inimigos. Foram os próprios inimigos de Jesus que disseram, confessaram que ninguém falou como Jesus. Seus próprios inimigos. Não foram. Esse testemunho ele pesa muito, porque não foram os discípulos. Porque se fossem os discípulos que dissessem, Jesus falava bem, aí o povo está puxando sardinha para o seu lado, meu filho, você é discípulo dele. Mas quando o inimigo dá o testemunho acerca de alguém, esse testemunho é autêntico, é seguro e de peso. Amém? João capítulo 7, versículo 45 e 46. Aqui é o final praticamente desse texto. O que acontece? Jesus estava em Jerusalém, muita gente ouvindo os testemunhos de Jesus, Jesus curando pessoas, Jesus mandando o paralítico botar a cama nas costas e ir para casa curado. As multidões afluíam ali para ficar perto de Jesus, para ouvir Jesus falar, porque quando Jesus falava, mudava o pensamento das pessoas, os corações eram mudados, as pessoas começavam a pensar diferente. Só que os religiosos, os fariseus, os escribas e saduceus não gostavam da fama de Jesus. O que eles fizeram? Chamaram a guarda, vem cá, vá lá e prenda Jesus, traga ele preso. Aí os soldados foram para prender Jesus, para prender Jesus. E o texto, aí eles voltam, chegaram lá, cadê o homem? Cadê? Prenderam não? João capítulo 7, versículo 45 e 46. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou como este homem.
Ninguém falou como Jesus, ninguém discursava como Jesus, ninguém falava acerca de Deus como Jesus. Os homens saíram para prender Jesus, mas lá eles ficaram presos no sermão de Jesus. Não mexeram, quero um dedo, ficaram lá só assistindo Jesus falar, só ouvindo Jesus falar. Não tiveram coragem, porque aquela mensagem que Jesus falava aos seus corações certamente tocou no coração, e eles não tinham moral, coragem para aprender Jesus. Aleluia. Para aprender Jesus, não tinham coragem. Glória a Deus. Esse foi o testemunho de seus inimigos, mas Jesus foi reconhecido também nesse aspecto pelo povo. As grandes multidões davam testemunho. O texto diz em Marcos 1:22: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. As multidões diziam: não tem quem ensine igual a ele, porque ele fala com autoridade, isto é, com testemunho. Com testemunho. O que mais? Davi levou para Saul o pão que recebeu de seu pai, não foi? Jessé mandou o quê? Lembra? Pão. Que mais? Um odre de vinho. E o que mais? Um cabrito. Resumindo, comida. Então Davi levou comida que recebeu do pai. O segundo aspecto cristológico. Jesus trouxe ao mundo um verdadeiro pão do céu, enviado pelo Pai. João 6,32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. O maná todo dia caía na trajetória do deserto. Quando chegou na fronteira, foi que cessou o maná. E eles achavam que era um pão do céu, um verdadeiro pão. Isso é que é pão. Depois murmuraram do pão. Aí Jesus disse: Moisés não deu a vocês o verdadeiro pão do céu. Quem deu o verdadeiro pão do céu foi Deus. Eis aqui o verdadeiro pão do céu, que era Ele. O pão que alimenta as almas dos homens, os homens desesperados, os homens sem paz. Aí Jesus trouxe o pão, que é a palavra de Deus viva. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Ele diz: mas porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João, versículo 33, 6, 33. E ele diz mais, prosseguindo no versículo 34: disseram-lhe, pois, aí quando Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão, eles disseram: Senhor, dá-nos desse pão, dai-nos sempre deste pão. Está no versículo 34. Aí Jesus responde no versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Viu, irmão? Você não terá mais sede já de procurar refúgio na religião, está trocando de igreja, pulando de igreja, como macaco pula de galho em galho, procurando aliviar sua alma em roda de Xangô, em terreiro de macumba, em despacho. Sabe por quê? Quem faz isso é quem tem um pão borolento, é o pão do mundo, o pão que não presta, é o pão apodrecido. Nós temos o verdadeiro pão do céu que Jesus nos deu, que é a sua palavra santa, que transforma, que regenera o homem, que doutrina o homem, que faz com que o homem ande na linha e adore e sirva a Deus e se prepare para a vinda de seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Não precisa mais você ter fome, que não seja fome por Jesus, fome pela palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Davi deixou o rei Saul satisfeito com o seu serviço. Ele trabalhou bem, o rei ficou satisfeito. Aí vem o terceiro aspecto cristológico. Jesus deixou o seu pai satisfeito com o seu serviço. Sim ou não? Jesus agradou o pai agradou-se de Jesus. Lembra-se, pelo menos em dois aspectos, em dois motivos. É claro que Jesus agradava o pai diariamente, mas teve duas ocasiões especiais que o próprio Deus bradou do céu que se agradava do serviço do seu filho, do trabalho de seu filho. Vamos ver? O primeiro foi na ocasião do seu batismo.
Quando João Batista batiza Jesus, e Jesus sai da água, João tem uma visão. Ele viu o Espírito de Deus sair do céu e descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Que visão linda, maravilhosa, gloriosa. Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Que visão majestática, majestosa, gloriosa, sublime, maravilhosa. Que visão. Mas não foi só a visão. Quando ele vê isso aí, João Batista escuta uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me alegro. Aleluia. Este é meu filho amado, em quem me compraz. Isto é, este é o meu filho que me dá alegria. Louvado seja Deus. A Bíblia não diz que os anjos, querubins e os serafins alegraram a Deus, mas a Bíblia diz que o Filho, Jesus Cristo, alegrava ao Pai. Glória a Deus. Até que enfim, o verdadeiro Adão, aquele que não cedeu a Satanás, ele me obedece, ele me honra, ele prega a minha palavra, ele vive a minha palavra, ele tem a autoridade, por isso ele me alegra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas qual foi a outra ocasião? A outra ocasião foi na transfiguração. Mas vamos ler o texto do Mateus, apesar de eu ter citado aqui praticamente de qual texto, mas Mateus 3,17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Faço questão de ler o versículo. A outra ocasião foi na sua transfiguração. Na sua transfiguração. Jesus já estava praticamente ali a próximos dias para ele ser morto na cruz. Ele sobe ao monte, leva lá Pedro, Tiago e João, deixa eles num certo lugar, e os discípulos também, mas eles ficaram mais próximos ali, os discípulos. Jesus então começa a orar, e de repente aparece Moisés e Elias. Moisés, nós sabemos que morreu. O Senhor foi quem sepultou Moisés. Até hoje nenhum arqueologista encontrou nenhum osso de Moisés. Graças a Deus que não encontrou, porque se encontrasse, o povo ia adorar Moisés. Aí Deus ocultou isso. Deus mesmo fez o sepultamento. Deus disse: você vai subir, você vai morrer lá, não se preocupe com o enterro, deixa comigo. E sepultou Moisés. Mas Elias não morreu, subiu para o céu num carro de fogo. Amém? Quem sabe dessa história aí? Tem gente que não sabe, tá? Ele subiu num carro de fogo, no redemoinho, num carro de fogo. O redemoinho levou o carro, e o carro era de fogo, e levou ele até a presença de Deus. Mas quando Jesus estava orando ao Pai, Deus permitiu que Moisés ali aparecesse, e Elias também. Não me pergunte como. Para Deus todas as coisas são possíveis. Ele pega até o morto e ressuscita. Amém? E quando Jesus está ali com aqueles homens, os discípulos começam a ver, e o corpo de Jesus, as vestes começam a ficar muito clara. É como se fosse, comparando aqui com essa luz aqui, dessa lâmpada muito branca, muito alva. E nessa ocasião, quando os discípulos têm essa visão, aparece uma voz. O texto diz, Mateus, aqui é outro versículo, o texto diz, Mateus 17, verso 5. Então, na ocasião da sua transfiguração, o texto diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Jesus estava falando aquela luz muito clara, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Foi a segunda vez que Deus deu testemunho do seu próprio filho. Tá certo? Vamos prosseguir. Por causa do horário aí, está quase chegando a hora. Davi cumpriu a finalidade para a qual foi chamado, não foi? Cumpriu a finalidade, tocou para o rei, era o pajem do rei. E você, tem cumprido a finalidade? Ou algum trabalho que o Senhor temos cumprido, aquilo que Deus tem nos dado? Quarto aspecto cristológico, já perto de terminar. Jesus cumpriu tudo que o Pai lhe mandou fazer, não foi? Ele cumpriu tudo que seu Pai lhe mandou fazer. Aí sim vem um versículo, João 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então o próprio Senhor Jesus, ele cita, diz essa palavra. E para finalizar, vamos aqui um pouquinho procurar aplicar a nossa vida cristã, isso que nós acabamos aqui de ensinar
a amada igreja do Senhor. Nós vimos que Saul, ele ficou espiritualmente morto. Por quê? Porque o Espírito do Senhor saiu dele, por ele ter desobedecido o Senhor. E nós devemos procurar viver uma vida de santidade, de temor a Deus. Para quê? Para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Todo crente, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora no nosso coração. Às vezes a gente entristece o Espírito Santo de Deus com nossas atitudes, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. É claro que se alguém cometeu alguma falha, pede perdão a Deus, Deus restaura. Era o caso de Saul ter pedido perdão a Deus, mas infelizmente ele não procurou perdão, não é? Mas devemos levar uma vida de santidade, de submissão ao Senhor, conviver bem com os irmãos, para que o Espírito Santo do Senhor sempre esteja conosco. E aí eu fiz questão de colocar aqui Efésios capítulo 4, versículo 30, 31 e 32. Olha a recomendação aqui, irmão, de Paulo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Todos nós estamos selados, amém? Aqui diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31, aí ele começa a descrever. Veja se você se enquadra. Vamos ver se nós nos enquadramos aqui. O que ele diz? Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Às vezes, pastor, até agora não me atingiu em nada. Calma. Versículo 32. Antes, serem uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o Espírito do Senhor abandonou, retirou-se de Saul, porque ele não agradou a Deus, desobedeceu a Deus, não se emendou, não se consertou. E nós que temos o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor, ele se entristece com as nossas atitudes, e ira contra um irmão, né? Colérico, uma pessoa com gritaria, com blasfêmias, né? Maliciosa. Então todas essas atitudes que podemos tomar, elas entristecem o Espírito Santo de Deus, não deixam Deus alegre. Nós verificamos também que Davi levou pão para o rei Saul, e nós temos o verdadeiro pão, que é a palavra do Senhor. Nós temos procurado levar Cristo ao mundo. Vamos levar Cristo ao mundo. Jesus disse em Marcos 16, verso 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, certo? Então este pão nós precisamos compartilhar com as pessoas. Davi foi um louvador e um exímio tocador de harpa, tocando para Saul. Mas não ficou só nisso. Davi não tocava apenas para satisfazer o rei Saul, pois são muitos os salmos onde Davi manifesta o seu desejo contínuo de louvar o Senhor. E hoje, que lugar nós temos dado ao louvor na casa do Senhor? Por isso que a gente prima. É importante os conjuntos, os irmãos, órgãos de louvor, procurar sempre louvores que exalte a Deus, exalte a pessoa do Senhor Jesus em adoração. Verdadeiro louvor para Deus é um louvor de adoração. Vamos evitar hinos assim, eu falei isso aqui ontem, hinos antropocêntricos, ou seja, o homem no centro, porque as pessoas querem ouvir só hinos, às vezes, que não satisfazem o nosso desejo, né? Eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, né? A gente gosta de ouvir, mas será que isso é um louvor para Deus? Então o verdadeiro louvor a Deus é aquele louvor contagiante que nos prepara assim para nós estar mais na presença de Deus, né? Aquele hino, aquele louvor maravilhoso que você sente que você está adorando a Deus com uma melodia, uma letra digna, bonita, inspirada na palavra do Senhor, certamente. Então, em relação ao louvor, qual é o nosso propósito? É louvar a Deus. É louvarmos ao Senhor apenas quando alguém pede para nós cantarmos ao Senhor? Não, louve ao Senhor na sua casa, né? Tem gente que gosta de louvar quando está no banheiro, tomando banho, louvando. Não tem problema, não é pecado não. Louve a Deus, ensaie hinos na sua casa, cante na casa do Senhor, na hora do louvor congregacional,
louve com a igreja. Está sem harpa, pega uma carona com o irmão que tem harpa. Na hora nós estamos implantando isso aqui, irmão, toda a igreja em pé para nós louvarmos a Deus. Fique em pé, se você puder, se tiver problema de saúde, não tem problema, fique sentado, mas seja a pessoa assim, contagiada para adorar a Deus, tá? E Deus se agrada disso, irmão, quando as pessoas estão louvando a Deus realmente, como Jesus disse, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, como tem sido o nosso louvor, né? Então vamos louvar a Deus para exaltar o seu grande nome, porque Ele é maravilhoso, tá? Como conclusão, nós vimos que nesse estudo, o terrível estado espiritual em que ficou o rei Saul, quando perdeu a presença do Espírito de Deus em sua vida, vimos isso. O Espírito do Senhor retirou-se dele, era um rei agora atormentado, e foi necessário que ele procurasse por Davi. Mas Davi tinha o que? Testemunho de vida. Não adianta ser crente se não tiver testemunho. Então seja uma pessoa que possa contribuir com o seu testemunho. Se souber tocar, como os irmãos aqui sabem tocar, eu até hoje me arrependo, nunca ter aprendido a tocar um instrumento. Às vezes os irmãos dizem, pastor, só toca alguma coisa? Eu digo, toca o quê? Sino. Brincadeira, é só uma corda, né? Sino é só uma corda, né, irmão? Era só puxar. Mas é brincadeira, mas se você puder, viu, crianças, aprenda a tocar instrumento. Já temos filho do nosso irmão aqui tocando, criança. Então aprenda a tocar um instrumento para você depois, quando, poxa, como eu gostaria de tocar uma harpa, tocar um acordeão, um teclado, uma bateria, um violão, né? Tocar uma guitarra, um baixo. Então toque para Deus, Deus vai lhe abençoar também. Da mesma forma, o Senhor espera que o nosso louvor a Ele seja por demais sinceros, louvando com interesse de coração, o que é muito mais importante. Amém? Vamos ficar de pé, queridos amados irmãos. Chove, chove, chove.